Olá noturnos, sejam bem-vindos a mais um relato curto de hoje. Esse relato foi enviado pelo Carlos, e ele não falou onde mora. Esse relato é sobre magia negra, amarração. Senta aí, que vou te contar uma história que você vai achar difícil de acreditar. Mas, eu juro que é verdade do começo ao fim. Meu nome é Carlos, e vou te falar de uma época da minha vida que eu não gosto muito de lembrar, mas acho que serve de aviso para quem pensa em mexer com o que não deve. Tudo começou há uns 10 anos. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento longo, e tava na pior. Sabe quando você tá com o coração todo arrebentado e acha que nunca mais vai encontrar alguém? Então, eu tava assim. Foi nessa época que conheci a Marcela. Ela era linda, daquelas que você fica sem ar só de olhar. Trabalhava num café perto do meu trabalho, e todo dia eu dava um jeito de passar lá só pra vê-la. Só que tinha um problema. Ela tava namorando um cara, o Felipe, e eles pareciam bem felizes juntos. Eu tentava não pensar muito nisso, mas quanto mais eu via a Marcela, mais eu ficava obcecado. Comecei a ter uns pensamentos meio doidos, tipo e se eu pudesse fazer ela gostar de mim? Um dia, num bar com um amigo meu, o Júlio, acabei desabafando. Ele, já meio bêbado, me disse que conhecia uma mulher que fazia umas paradas sinistras, tipo magia e tal. No começo, achei que era brincadeira, mas ele tava falando sério. Disse que essa mulher, Dona Rosa, fazia amarrações e que tinha funcionado para um conhecido dele. Eu tava desesperado e, olha, vou te dizer, o desespero faz a gente fazer umas burrices. Peguei o endereço da Dona Rosa e, num sábado de manhã, fui lá. Ela morava numa casa simples, meio afastada da cidade, com um jardim cheio de ervas e umas velas acesas na varanda. Já me deu um arrepio, mas continuei. Bati na porta, e uma mulher de uns 60 anos, com um olhar bem penetrante, me atendeu. Era a Dona Rosa. Ela me convidou para entrar, e o cheiro de incenso era forte lá dentro. A casa estava cheia de símbolos estranhos, e eu já estava começando a pensar que tinha feito uma baita besteira, mas ela começou a falar de um jeito que parecia que sabia exatamente o que eu estava sentindo. Contei para ela sobre a Marcela, sobre o quanto eu estava sofrendo, e ela me olhou séria. Disse que podia ajudar, mas que isso tinha um preço. Não só dinheiro, mas um preço espiritual. Na hora, eu não quis nem saber. Disse que pagava o que fosse preciso. Dona Rosa então pegou umas ervas, umas velas e um pedaço de papel, me deu um saquinho de pano vermelho e mandou eu colocar um fio de cabelo da Marcela ali dentro. Disse que o resto ela fazia. Eu saí de lá com um misto de esperança e medo, mas já estava determinado a seguir em frente. Consegui o fio de cabelo da Marcela numa manhã em que ela deixou a escova em cima do balcão do café. Com o coração na mão, levei o saquinho de volta para Dona Rosa, que fez um ritual ali na minha frente. Era uma mistura de rezas, cantos e umas palavras em línguas que eu não entendia. Quando terminou, me deu o saquinho de volta e disse para eu nunca me separar dele. Nos dias seguintes, comecei a notar umas mudanças. Marcela, que sempre parecia ocupada e indiferente, começou a me notar mais. Primeiro foram só olhares, depois sorrisos, até que um dia ela puxou o assunto. Pra mim, parecia que o feitiço estava funcionando. A gente começou a sair, e em pouco tempo, ela terminou com o Felipe e começou a namorar comigo. Eu tava no céu, cara. Parecia que tudo tinha dado certo, e eu tava feliz pra caramba. Mas, sabe aquele ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E eu devia ter desconfiado. As coisas começaram a ficar estranhas depois de um tempo. Marcela, que era toda alegre e cheia de vida, começou a mudar. Tinha uns momentos em que ela ficava distante, como se estivesse em outro mundo. Começou a ter pesadelos, acordava no meio da noite gritando e falando coisas sem sentido. Eu tentava ajudar, mas parecia que nada adiantava. Um dia, enquanto ela estava no trabalho, eu fui na casa dela para pegar umas coisas e encontrei uns desenhos estranhos debaixo da cama. Eram os símbolos que eu já tinha visto na casa da Dona Rosa. Comecei a ficar preocupado de verdade. Tentei falar com o Júlio, mas ele não sabia o que fazer.
Disse que nunca tinha ouvido falar de nada assim. Então, criei coragem e voltei na Dona Rosa. Contei tudo o que estava acontecendo, e ela me olhou com aquele olhar penetrante de novo. Disse que o que eu tinha pedido tinha um preço, e que agora eu estava vendo as consequências. Pedi para ela desfazer o feitiço, mas ela disse que não era tão simples. Que para desfazer uma amarração, precisava de um ritual ainda mais poderoso e perigoso. E, claro, mais caro também. Eu estava desesperado, cara. Queria ajudar a Marcela e queria me livrar daquele peso. Dona Rosa mandou eu trazer a Marcela para um ritual, mas sem contar nada para ela. Disse que se Marcela soubesse, podia piorar tudo. Eu não sabia mais o que fazer. Fiquei dividido entre contar a verdade para Marcela e seguir as instruções da Dona Rosa. No fim, decidi seguir o conselho da Dona Rosa. Levei a Marcela até a casa dela, inventando uma desculpa qualquer. Quando chegamos, Dona Rosa já estava pronta. Fez a gente entrar num círculo de velas e começou a rezar e a cantar aquelas palavras estranhas de novo. A Marcela estava visivelmente assustada, mas ficou ali, segurando minha mão. O ritual durou horas, e a sensação de desconforto só aumentava. Em certo momento, a Marcela começou a tremer e chorar, e eu me senti um lixo por ter colocado ela naquela situação. Quando finalmente terminou, Dona Rosa disse que o feitiço estava desfeito, mas que ainda levaria um tempo para Marcela se recuperar completamente. Voltamos para casa, e a Marcela estava um caco. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas e perguntou o que estava acontecendo. Não aguentei e contei tudo. Ela chorou mais ainda, mas dessa vez de raiva. Me chamou de louco, de idiota, e disse que não queria me ver nunca mais. Ela foi embora da minha vida, e eu fiquei ali, com o coração em pedaços. Perdi a pessoa que eu amava por causa da minha burrice e do meu desespero. E, pior ainda, mexi com forças que não devia e paguei um preço alto demais. Hoje, conto essa história para quem quiser ouvir, como um aviso. Não mexa com o que você não entende. A magia negra, as amarrações, essas coisas têm um preço alto demais. Eu quase perdi tudo por causa da minha estupidez. E, embora as coisas tenham melhorado depois, nunca mais foram as mesmas. A vida seguiu, e eu tentei seguir em frente. Mas sempre que eu passo perto daquele café, onde a Marcela trabalhava, sinto um peso no coração. Fico pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse tido mais paciência, mais confiança em mim mesmo, em vez de recorrer a algo tão sombrio. Depois de um tempo, comecei a frequentar uns grupos de apoio e terapia. Precisava lidar com toda a culpa e a vergonha do que eu tinha feito. Conheci pessoas que também tinham passado por coisas difíceis e, aos poucos, fui encontrando meu caminho de volta. Num desses encontros, conheci a Júlia. Ela era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Tinha um brilho nos olhos e uma energia positiva que contagiava todo mundo ao redor. A gente começou a conversar, e eu me abri sobre minha história. Para minha surpresa, ela não me julgou. Pelo contrário, me ouviu com atenção e disse que entendia minhas escolhas, mesmo que erradas. A gente começou a sair, e, aos poucos, fui me sentindo mais leve. Júlia me ensinou muito sobre perdão, especialmente o perdão a si mesmo. Com ela, aprendi que a gente pode errar feio, mas também pode aprender e crescer com esses erros. Apesar de tudo, nunca consegui esquecer completamente a Marcela. De vez em quando, tinha notícias dela através de amigos em comum. Soube que ela tinha se mudado para outra cidade e estava tocando a vida. Fiquei feliz por ela, mesmo sabendo que nunca poderia consertar o que fiz. Um dia, Júlia me chamou para ir num retiro espiritual. Ela disse que seria bom para mim, pra gente, pra nossa conexão. Fomos, e lá tive a chance de refletir ainda mais sobre tudo o que aconteceu. Durante uma meditação, senti uma paz que há muito tempo não sentia. Foi como se finalmente pudesse deixar o passado para trás e seguir em frente de verdade. Hoje, eu e a Júlia estamos juntos há 5 anos. Construímos uma família e estamos muito felizes e é isso. Obrigado por ler meu relato, Yara. Obrigada, Noturnos.